lists. As lists são basicamente os arrays vitaminados. É como se você pegasse o array, na verdade não é nem como, a lista em si, ela possui o array dentro dela. Se você for olhar o código fonte aqui de como é implementado, ao menos no C Sharp, uma lista, você vai ver que ele tem um array e dentro dessa lista, esse array dentro dessa lista vai ser mexido por métodos que a lista implementa. Então a verdade aqui é que ele está encapsulando para a gente um monte de coisa que nós poderíamos fazer manualmente, assim como eu mostrei lá na aula de arrays. Então vai ser uma aula mais rápida. Pense que basicamente tudo que você faz com array você pode fazer com lista e algumas coisas a mais que eu vou mostrar para vocês. A gente já começa aqui no imprime lista. Então eu criei aqui uma lista de inteiros. Esse tipo aqui de escrita é porque você tipa a lista, que no caso ela dá um passo além do array e ela já é fortemente tipada. Então se eu tentar empurrar aqui para dentro de uma lista uma string ou qualquer outro tipo que não seja o inteiro, o compilador vai reclamar, vai falar, olha, essa lista aqui é de inteiro, não vem com isso para mim não, que eu não sei nem o que fazer. É uma funcionalidade a mais na lista. E também você já consegue ver o mesmo for each. O mesmo for each que eu tinha lá no array, eu consigo utilizar aqui. Mas diferente do array, onde eu tinha que usar a classe array, aqui não. Aqui eu uso diretamente na instância da minha lista. Então eu peguei aqui a lista que eu criei aqui em cima, eu já joguei um ponto for each, tanto que obviamente eu não preciso passar a lista para dizer em qual lista que eu vou fazer o for each. E é a mesma coisa. Eu peguei o item, joguei para um console writeLine e tive o resultado aqui. Uma coisa que vocês podem já de cara entender é que eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Eu consigo criar uma lista e não falar nem os elementos dela, nem quantos espaços eu vou querer nela, porque ela, diferentemente do array, ela é dinâmica. Eu posso simplesmente criar uma lista, vamos dizer assim, vazia, sem nenhum item, e logo em seguida colocar mais um item, colocar mais outro item, colocar N itens que eu quiser. Por exemplo, aqui eu somente criei uma lista vazia. Então quando a gente chegar nesse ponto aqui, a lista vai estar vazia. E adicionei 2 itens. Vou colocar um breakpoint aqui só para a gente ver a lista vazia. Neste momento, a gente pode ver aqui que a nossa primeira lista, chamada números, possui 4 elementos, mas a lista que acabamos de criar aqui, chamada outros números, não possui nenhum elemento. Neste momento aqui, nós vamos criar os elementos. Então, a partir de agora, outros elementos possuem 2 itens. Então, a lista você pode incluir e excluir. Inclusive, eu posso remover, eu posso aumentar ou posso diminuir o tamanho dela dinamicamente. E eu posso tanto incluir mais um item, como eu fiz aqui, eu incluí item por item, como eu posso utilizar o add range e colocar um intervalo de itens, um conjunto de itens. Eu pego um conjunto e incluo. Tanto que no meu código aqui, o que eu estou fazendo? Eu primeiro criei aqui os outros números, coloquei 2 itens e nessa linha 11, neste passo aqui, eu peguei a minha primeira lista, a lista chamada números, e add range, coloquei ali um intervalo, um grupo chamado outros números. Então eu peguei, na verdade, essa lista e enfiei dentro da outra lista. Então o que nós tínhamos antes com 4 itens, nós vamos passar a ter os 6 itens com todos eles juntos. E aqui na impressão nós vamos ter o resultado. O primeiro, 8513. No segundo, depois do add range, 8513. E o 2 e o 4 que nós tínhamos colocado aqui. Outra facilidade que a lista me dá é que eu posso também dar um insert. A diferença, e posso também dar um insert range. Então eu tenho add range, insert range. A diferença do insert para o add é que no insert eu indico a posição que eu quero inserir aquele conjunto, ou no nosso caso aqui, somente este outro item. Vamos ver? Olha só, eu disse que eu queria na posição 1, lembrando, aqui é o 0, aqui é o 1. Então eu quero nesta posição aqui colocar o 99. E ele colocou 99. E o que ele fez com 5, com 1, com 3 e com 4? Ele empurrou para frente, não tem problema nenhum, eu não perdi informação. Ele tinha ali algumas informações, vamos supor 4 aqui só para quantidade de meus dedos. O que ele fez?
ele empurrou essas 3 pro lado. Então, ó, ele fez isso aqui e criou um espaço aqui, ó. Aí aqui ele colocou o 99 que ele queria. Então ele empurrou, colocou. A facilidade, coisa que com o array eu não posso fazer. Lógico que vocês precisam lembrar que eu estou usando um array por trás. Então, o que eu fiz lá dentro da memória? Na verdade, eu criei um outro array, copiei as coisas lá para dentro, abri o espaço e aí coloquei lá dentro. Ele tem toda uma otimização, vai usar ponteiro, vai usar também algum tipo de algoritmo para saber, bom, eu crio só mais um espaço, crio mais espaços, o que eu faço? Então são coisas que nós não precisamos nos preocupar. Importante saber porque, querendo ou não, se a gente trabalhar com uma lista muito gigantesca, pode ter aí algum problema de performance. Mas também não teria muito mais o que se fazer, porque aí ou utilizaria a array ou a lista, que no fim também é o array. E por último aqui também o sort, que como nós já vimos no array, vai ordenar o que a gente quiser. A diferença aqui é que nós temos mais alguns tipos de sort no qual a gente pode passar o comparador. Então aquilo que eu comentei lá quando eu estava ensinando o array para vocês, que a classe que você vai usar no seu array, o tipo de dado, seja um inteiro, seja uma classe, seja um string, ele precisa ter uma forma de mostrar ao compilador como que ele é comparável. Então, como que eu sei que um número é maior que outro? Isso a gente já sabe. Como a gente sabe que uma string é maior que a outra? Isso a gente já pode dar uma modificada. Lembra que eu falei? Maiúsculo, minúsculo, difere. Agora, e a classe aluno? Qual é o aluno? Como que eu classifico um aluno? Qual é a ordem? Como que eu sei que um aluno vem primeiro que o outro? É pelo nome? É pela data de nascimento? É pela matrícula? Esse tipo de coisa. Aqui na lista a gente tem uma facilidade a mais. Eu poderia criar, vamos pegar esse exemplo aí do aluno e mandar ele classificar pela data de nascimento e depois classificar pelo número da matrícula e depois pelo que eu quisesse. Obviamente eu teria uma codificação, ensinaria para ele, quando eu digo que quero classificar por este campo é assim que faz, quando eu digo que é por aquele campo é assim que faz. E inclusive a gente pode pedir já a ordenação inversa aqui. Lembra que lá a gente fez um sort, ou seja, a gente classificou, depois deu o reverse, que ele inverte o array. Aqui não, aqui eu posso simplesmente falar, já me classifica por ordem decrescente. Então tem essas facilidades que nós vamos ver quando a gente estiver metendo a mão na massa ali na parte de desafios, algoritmos, a gente vai ver esse tipo de coisa. Então a lista foi dessa forma mais rápida porque a gente lembra sempre que podemos utilizar as coisas que a gente já aprendeu com o array. E uma última coisa é que eu posso simplesmente, aí aquele parênteses com link, eu posso simplesmente criar um array utilizando a lista, utilizando este toArray. Eu poderia fazer o inverso também, transformar um array em lista usando o toList, mas aí nós estamos utilizando o link, algo específico do C#, que se você for de outra linguagem, tem que dar uma olhada na sua linguagem, Java, Python, JavaScript, etc. Se ele faz a mesma coisa, provavelmente tem alguma coisa semelhante a isso.